Olá pessoal, vamos gravar a aula 3 do IBADEP, a parte sobre os mormons. Primeiramente eu vou falar sobre, passar um vídeo assim assustador, né, das doutrinas mormons. Eu não sei o quanto que os mormons sabem dessas doutrinas, eu não sei se isso é divulgado publicamente, mas é assustador o que se ensina, né? Existem erros teológicos, mas no caso aí são heresias absurdas, né? Reprováveis, coisa de louco ou loucura com demônios, não sei não, mas muito assustador. Ok? Então eu vou passar para vocês o primeiro vídeo, depois nós vamos passar slides para mostrar e vamos comentando, ok? Esse slide aqui esse filme tem 6 minutos. E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver algumas doutrinas. O mormonismo ensina que trilhões de planetas espalhados através do cosmos são governados por inúmeros deuses que um dia foram humanos como nós. Dizem que há muito tempo atrás, em um destes planetas, um deus desconhecido e uma de suas esposas, deusa, conceberam uma criança espírito chamada Elohim. Elohim, os nomes de Deus mais atribuídos a Deus, Deus não tem um nome específico, né? Deus não tem um nome específico, mas nomes atribuídos a Deus é Yahvé, mais de 5.000 vezes, Elohim, mais de 2.500 vezes, Adonai umas 300 vezes, e só há um Deus, isso é claro, né? O nome dele ele é chamado Yahvé, é chamado Elohim, e aqui está dizendo que Elohim é o filho de um Deus, que é filho de um Deus, que é filho de um Deus, e assim vai. É um politeísmo e casamentos celestiais, deusas, esposas. Então já não é nem deturpação de um texto bíblico, isso já é uma invencionice. Olha que perigo os nossos amigos mormons passam, né? Temos que alertá-los. Esse é o objetivo, a gente não cair no mesmo erro e alertar quem está nesse erro, né? A criança espírito mais tarde nasceu de pais humanos que lhe deram um corpo físico. Através de obediência ao ensino mórmon e morte e ressurreição, ele se provou digno e foi elevado à divindade como seu pai fora antes dele. Os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele mora com suas muitas esposas deusas em um planeta perto de uma estrela misteriosa chamada Kolapi. Aqui os deuses do mormonismo e suas esposas, através do sexo celestial, eternamente produzem bilhões de crianças espírito. Para decidir seu destino, o chefe dos deuses mormons convocou um grande concílio celestial. Os 2 filhos mais velhos de Elohim estavam ali, Lúcifer e seu irmão Jesus. Um plano foi apresentado para construir o planeta Terra, onde as crianças espírito iriam obter seus corpos mortais e aprenderem o bem e o mal. Lúcifer ficou de pé e fez a sua proposta de se tornar o salvador deste mundo novo. Querendo a glória para si mesmo, ele planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus dos mormons sugeriu dar ao homem livre arbítrio como nos outros planetas. Eu achei legal nesse slide aqui, nesse desenho, o Deus dos mormons, o Jesus dos mormons. Isso é interessante, porque não é o Jesus da Bíblia, não é o Deus da Bíblia, o Jesus dos mormons. Em votação, aprovou-se a proposta do Jesus dos mormons que se tornaria o salvador do planeta Terra. Irado, Lúcifer maliciosamente convenceu 1/3 dos espíritos destinados à Terra para guerrear com ele numa revolta. Assim, Lúcifer se tornou o diabo e os seus seguidores demônios. Enviados ao mundo, foi-lhes negado possuírem corpos de carne e osso. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim os mormons explicam a raça negra. Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer
seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mormons os descreve. Os antigos profetas mormons ensinavam que Elohim e uma das suas esposas, uma deusa, vieram à Terra como Adão e Eva, para começar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim, com forma humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Kolap, para ter relações físicas com a Virgem Maria e dar a Jesus um corpo físico. Um dos apóstolos mormon ensinou que depois que Jesus atingiu a maturidade, ele teve pelo menos 3 esposas: Maria, Marta e Maria Madalena. Através dessas esposas, o Jesus dos Mormons supostamente foi pai de algumas crianças antes de ser crucificado. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, se autoproclamou um dos seus descendentes. De acordo com o livro dos Mormons, depois de sua ressurreição, Jesus veio para as Américas para pregar aos índios, que os Mormons creem ser realmente israelitas. Assim, o Jesus dos Mormons estabeleceu sua igreja nas Américas da mesma maneira que na Palestina. Pelo ano 421 depois de Cristo, os israelitas índios de pele escura, conhecidos como os Lamanitas, destruíram todos os brancos nefitas em várias grandes batalhas. Os seus registros presumivelmente foram escritos em placas de ouro e enterrados nas montanhas de Camora por Moroni, o último nefita sobrevivente. 1400 anos depois, um jovem chamado Joseph Smith, conhecido por suas histórias fantásticas, disse ter descoberto essas mesmas tábuas douradas perto de sua casa no estado de Nova York. Ele agora é honrado pelos Mormons como um profeta, porque reivindicou revelações do mundo espiritual em que recebeu o mandato de organizar a Igreja Mórmon, porque todos os outros credos cristãos eram uma abominação. Joseph Smith originou a maioria dessas doutrinas estranhas e milhões hoje crerem serem verdadeiras. Ao manterem um código rígido de preceitos morais e financeiros, e através de rituais secretos realizados por si e pelos mortos, os santos dos últimos dias esperam mostrar serem dignos e assim tornarem-se deuses. Os Mormons ensinam que todos devem se apresentar no julgamento final perante Joseph Smith, o Jesus dos Mormons e Elohim. Os Mormons que forem selados numa cerimônia de casamento eterno esperam se tornar deuses polígamos no reinado celestial e governar outros planetas e criar novas famílias através da eternidade. Os Mormons agradecem a Deus por Joseph Smith, que proclamou ter feito mais por nós do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo. Os Mormons creem que Joseph Smith morreu como um mártir, derramou seu sangue por nós para que também pudéssemos nos tornar deuses. Ok, pessoal, nós vamos ver agora os slides sobre mormonismo e vamos fazendo alguns comentários, ok? Então, a Igreja dos Mormons foi fundada em 1830 por Joseph Smith. Em 1844, Brigham Young substituiu. Existe um Papa Mormon, né, um líder Mormon, né, mundial. E aí você pesquisa quem é o atual, mas o primeiro foi o Joseph Smith, depois Brigham Young. A Igreja dos Mormons já teve 15 líderes, né, profetas. Há mais de 11 milhões de membros ao redor do mundo, então não é pouca coisa não. 50 missionários. Eles têm pelo que eu sei, eles têm um compromisso dos jovens ceder à igreja 2 anos. Assim como cedemos para a pátria, ceder para a igreja. Então são os elders, esses garotos que andam pelas ruas evangelizando, uma plaquinha preta, elders, e proclamando a doutrina mormon. Não é proclamando o evangelho, é proclamando a doutrina mormon. Cada missionário mormon batiza em média 6 pessoas por ano, 300 mil batismos. Então não é uma igreja apagada não, é uma igreja em amplo crescimento, e por isso que nós temos que
conhecer para poder ajudá-los. O fundador da Igreja dos Mormons foi Joseph Smith. Ele nasceu em Vermont em 1805, início do século XIX, então, né? No estado de Nova York, em Palmyra. Aí você vê na imagem que Elohim e Jesus apareceram para ele e disseram: "Ô Joseph Smith, você precisa restaurar a minha igreja." O livro dos Mormons, na verdade os Mormons possuem 4 livros com a mesma autoridade. Na prática o livro dos Mormons é o que tem mais autoridade. É a Bíblia, Livro dos Mormons, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. A gente vai falar mais para frente. Então aí está os livros dos Mormons. Aí à direita, em 1827 foram confiadas a Joseph Smith as placas dos quais o livro dos Mormons acabaria por ser traduzido. Essas placas, é claro, ninguém nunca viu essas placas, né? Realmente é difícil acreditar o negócio. Placas de ouro, né? Isso é uma reprodução, é claro. O profeta dos Mormons, Joseph Smith Jr., nasceu em 23 de dezembro de 1805, ok? Eu não vou ler todo o texto, você dá uma pausa aí e dá uma lida. Então, Deus e Cristo apareceu para ele. A 22 de setembro de 1827, ou seja, com 24 anos, né? 22 anos, recebeu de um anjo, depois a gente vai ver, que é o anjo Moroni, que está relacionado com aquela história da guerra dos índios, né? Contra os escuros contra os brancos. Recebido de um anjo, o anjo Moroni, um livro escrito em estranhos hieróglifos e composto em placas de ouro, que deu origem ao livro dos Mormons. É uma história do Jesus Mormon nos Estados Unidos após a ressurreição. Conforme o ensinamento tradicional dos Mormons, o anjo Moroni era filho do profeta Mormon daquela época, a qual escreveu um livro sobre 2 civilizações da antiguidade que habitavam o continente americano. Aquela guerrinha aqui no desenho. A primeira dessas civilizações, os Jareditas, veio para o hemisfério ocidental cerca de 2250 a.C., mas foi destruída devido à corrupção. A outra civilização veio para a América proveniente de Jerusalém. Então, judeus nos Estados Unidos. A outra civilização veio para a América proveniente de Jerusalém, atravessando o Oceano Pacífico em 600 AC. Gente, não existe nenhuma evidência arqueológica disso. Claro que a gente sabe que é um absurdo, mas a arqueologia pelo menos tenta, né? Dá uma ajudazinha. Não há nenhuma evidência arqueológica dos Jareditas, dos judeus. 600 AC foi o exílio babilônico, né? Então provavelmente eles eram judeus retos que escaparam antes que os babilônios capturassem a nação de Israel e destruíssem a sua capital. Então o exílio babilônico, né? Então os judeus escaparam e foram para lá nos Estados Unidos, não o Brasil, não o México, os Estados Unidos. Aí é um mapa com a história, né? Esse menino daria um bom roteirista de filmes, né? Imaginação tem, um Star Wars religioso. Então aí está o mapinha com as terras citadas no livro dos Mormons. Olha um outro mapa mostrando as localizações citadas no livro dos Mormons, que não há evidência arqueológica alguma. Nem uma caneca, nem um radinho de pilha, nada. O livro dos Mormons, escrito em placas de ouro, é o registro histórico dessas 2 civilizações, os judeus e aqueles jareditas, né? A escritura dos Mormons diz que essa segunda civilização, que por fim dividiu-se em 2 nações, a dos Nefitas e a dos Lamanitas, construiu 12 cidades e empreendeu uma guerra em larga escala que culminou em uma intensa batalha que se deu próximo à casa de Joseph Smith em Nova York. Então, Joseph Smith viveu exatamente na região onde ocorreu a guerra há séculos atrás. É interessante notar que não existe nenhuma evidência arqueológica para essas civilizações ou suas cidades. O que a Bíblia fala, a arqueologia tem descoberto. Cidades que só citadas pela Bíblia, a arqueologia tem descoberto.
Então a Bíblia tem a credibilidade, inclusive, da ciência. Claro, a ciência não consegue explicar 100%, mas muito já foi achado, descoberto. Agora, o livro dos Mormons, nem nada. Evidentemente, Joseph Smith foi a única pessoa que viu as placas de ouro escritas pelo profeta Mormon. E como o anjo Moroni levou as placas de volta para o céu, claro, vai deixar aí o pessoal para confirmar isso tudo? Não, pela fé. Ninguém jamais as verá. Bom, aí está a divisão dos mormons, só para você ter uma ideia. É claro que a gente não se aprofunda, eu não me aprofundo em mormonismo, eu procuro me aprofundar na Bíblia. A gente tem uma noção, né, do que os mormons creem. Então eu nem aconselho muito a perder tempo a não ser que você veja que isso vai ser necessário para evangelizar os seus amigos. Mas é um conhecimento assim que realmente não vai ajudar muito não. Mas só para vocês terem uma ideia, livro de Nefe, livro de Jacó, Eno, Jerome, Mini, palavras do próprio Mormon, que é o profeta daquela época, Mosias, Alma, Elaman, Nefe, Mormon, Éter, Moroni. O camarada é bom, né, para a época. Em termos de imaginação, o bichinho é bom. Aí tá os 4 livros que os Mormons creem, sendo que o livro do Mormon, na prática, bom, aí a Bíblia não está aqui nessa imagem, mas adicione a Bíblia. Eles chegam assim para você com uma Bíblia debaixo do braço, olha, vamos estudar a Bíblia? Aí eu penso, todo mundo tem um respeito pela Bíblia, né? Claro, mas na prática eles guardam a Bíblia dentro da bolsa e lasca Mormon na cabeça do povo. Livro do Mormon. Ok, você dá uma boa lida. Possui capítulos inteiros da King James. Se o livro dos Mormons, se as placas foram escritas no início do milênio, naquela época, naquele tempo antigo, séculos atrás, como é que tem textos inteiros de King James? Será que o anjo previu e copiou e pôs na placa? Absurdo, né? O anjo não, o profeta Mormon, né, na época. Doutrinas e Convênios também é outro livro que influencia tremendamente os Mormons, para você dar uma boa lida. Pérola de Grande Valor é outro livro que tem autoridade sobre os Mormons. A versão inspirada da Bíblia. Smith acreditava e ensinava que todas as traduções da Bíblia foram adulteradas, então só a dele é a correta. Quando o pessoal centraliza muito a autoridade numa pessoa, alguma coisa está errada. Refutações ao livro Mormon. Aí você dá uma boa lida. Doutrinas do Mormonismo, Progresso Eterno. No sistema de crença dos Mormons, Deus não é eterno. Deus faz parte de uma família de deuses, né? E Elohim, o nosso Deus, é filho de um outro Deus com uma deusa. Eu fico fascinado com a imaginação. Eu não conseguiria criar uma coisa assim, né? Às vezes eu vejo filmes, Star Wars. Star Wars tem todo um universo paralelo criado. Acho fantasticamente de um roteirista. E outros filmes assim que outro famoso Avengers, né, os Vingadores também, universos paralelos. Eu acho fantasticamente de um roteirista. Tem gente que tem essa capacidade de imaginar mundos paralelos, né, fictícios, mas com detalhes. E eu admiro a imaginação do Joseph Smith. É uma pena que isso se transformou em uma religião. Se fosse um filme, ficaria show. Mas isso influencia a vida de milhares, né? Milhões. O atual Deus Pai, que é o Elohim, um dia já foi um homem mortal. Ai. Deus, ele nunca é mais, Deus nunca é menos do que Deus. Deus não pode ser mais, porque é impossível. Melhor do que ele não existe. E se Deus perder 1 centímetro da sua capacidade, deixa de ser Deus, porque a característica de Deus é a sua totalidade. Então, e nós nos tornarmos deuses, Deus ele é e sempre existiu, não existe. Por mais que a gente cresça, até no céu, por mais que a gente amadureça, cresça,
deve ter crescimento no céu também, nunca chegaremos a ser igual a Deus, que é isso. Mas sempre melhor do que somos. O nível é muito altíssimo, é alto e é impossível, né? Deus sempre existiu, sempre existirá. Nós somos criados, só aí já impede que sejamos iguais a Deus. Na essência, na natureza, não no caráter. No caráter fomos feitos à sua imagem. No caráter somos obrigados a sermos como Ele é. Seja santo como Deus é santo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Tranquilo. Eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façam vocês também. Então, quando se fala ser igual a Deus, o que nós pregamos é no caráter, nas atitudes, na sabedoria, nos valores, mas não na essência, na natureza. Politeísmo, você dá uma lida, já falamos sobre isso. Todo mundo é Deus, todo mundo pode ser Deus. O Senhor Jesus, embora a ideia de que Deus Pai teve relações sexuais com Maria para gerar Jesus, por isso que chama Jesus, olha absurdo, por isso que Jesus chama Deus de Pai, né? Porque foi gerado fisicamente. Só que teve um pessoal aí que se opôs a essa doutrina, né? Ué, o Smith não é o cara? Então creio em tudo que ele fala. A pessoa de Jesus, se dá uma boa lida aí. Aí fala daquela Jesus e Lúcifer, irmãos. Tá no desenho, né? Mas você dá uma boa lida. Pecado de salvação. Pecado de salvação. Como todas as pessoas já foram filhos espirituais, eles nascem em um estado de inocência. O pecado não é a condição de rebeldia contra Deus, mas diz respeito a tomar decisões erradas ou cometer erros. Então, abrandando a questão do pecado, né? Na teologia mormon, a salvação não diz respeito a você ter uma relação pessoal com Deus. Ela simplesmente significa que você ressuscitará e terá um corpo. Então é procurando amenizar as doutrinas bíblicas de juízo, de inferno. Vida após a morte. Joseph Smith ensinou, e aos mormons acreditam, que todas as pessoas ao morrer estarão em um dos 3 céus. Ou seja, não tem inferno, existem 3 céus. O telestial, o terrestrial e o celestial. O céu terrestrial, que é o mais... o celestial, apenas os mormons fiéis entrarão. Não podia ser diferente, né? Então o primeiro é o terrestrial. Então, celestial, para os mormons fiéis. Terrestrial é o segundo melhor. É as pessoas boas que não foram mormons. Olha aí, ó. Tamo bem, hein? É o segundo céu. E o terceiro céu, celestial. É para aqueles que foram principalmente maus, e isso inclui a maioria das pessoas. Esse último grupo de pessoas só pode entrar nesse terceiro céu, pode sofrer no inferno por um certo tempo. Então, terrestrial, só o inferno é tipo um purgatório, né? Mas depois vai para o céu mesmo, não se preocupe, vai dar tudo certo, segundo os mormons, né? Não segundo a Bíblia, né? Vai dar tudo certo para os fiéis, não para os infiéis.